Você está ouvindo Histórias para Ninar Adultos, um podcast para te ajudar a dormir melhor. A história de hoje é chamada Uma Província Magmática. É uma história sobre a Pangeia, a geologia de placas tectônicas, a abertura do Oceano Atlântico, rochas metamórficas e a bacia do Rio Amazonas. Meu nome é Luísa Luzi e eu vou contar uma história e te ninar. A história vai funcionar como uma área de chegada, um lugar suave para relaxar do dia. Eu enchi a história de detalhes agradáveis, curiosidades e impressões. Primeiro, algumas respirações profundas para acalmar o corpo. Depois, eu te conto a história. A mesma história 2 vezes. A segunda mais lenta, para acalmar a mente. E você? Pega no sono. Espere por episódios novos no início da semana. E indique o podcast para amigas, amigos, amigues. Todos que precisam de um bom sono restaurador. E se você acordar no meio da noite, não se preocupe. Tente lembrar os detalhes agradáveis da história. E logo, logo, você volta a dormir. Bem, vamos lá. Apague a luz. Coloque um temporizador para parar a reprodução no fim do episódio, para não se preocupar com isso durante o adormecer. Procure a sua posição favorita de dormir, a mais confortável. Ajuste seu travesseiro, sua coberta. Aconchegue-se. Vamos dedicar 1 minutinho para fazer respirações lentas e profundas, movendo o diafragma, inflando bastante os pulmões e depois expulsando o máximo possível do ar já respirado. Puxe o ar pelo nariz lentamente, segure e solte o ar pela boca, assoprando enquanto relaxa os músculos da face. Relaxe a sua mandíbula. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca. Solte seu peso na cama. Sinta suas pernas.
seus pés. Encontre-se no seu corpo. Puxe o ar pelo nariz. Segure e solte o ar pela boca, assoprando, sem força, mas com insistência. Relaxe suas vias aéreas, seu pescoço. Vamos facilitar o processo automático de respiração e continue respirando lentamente, no ritmo mais confortável para você. Muito bem. Agora eu vou contar uma história para te ninar. Uma província magmática. Era uma vez a reunião contígua de todos os continentes existentes. Não a primeira, nem a segunda. Uma das mais recentes, por assim dizer. Aquele mais fácil de imaginar. Olhando os mapas disponíveis nos últimos 400 anos. A Pangeia, Pan, de todo, e Geia, de Gaia. A Terra, nosso pequeno mundo. Na mitologia grega, uma titã, a personificação da Terra e de todos os seus elementos. Muitos milhões de anos atrás, o continente de todos os continentes começou a se partir. Mas o tempo, na geologia, segue seu próprio ritmo. Então, o processo demorou algumas dezenas de milhões de anos. Começou no Triássico Médio, uns 230 milhões de anos antes da Era Comum. O magma abaixo do supercontinente começou a acumular calor embaixo de uma área central da Pangeia. Talvez uma pluma do magma profundo. Talvez um acúmulo natural de calor dos movimentos de convecção no magma superficial, das beiradas para dentro, sem serem reabsorvidas, mas acumulando, criando um ponto frágil
onde o supercontinente começou a se partir. Foram-se quase 30 milhões de anos aquecendo o centro do supercontinente. O centro da Pangeia, como uma panela de pressão, aumentando a temperatura pela pressão densa do peso dos continentes. $201 milhão de anos atrás, então, começaram as erupções, com 4 ciclos eruptivos distintos ao longo de 600 mil anos, criando formações de rochas vulcânicas e veios de rochas metamórficas que indicam a que vieram, por assim dizer. Os continentes se separaram devagar. Para o norte, Laurásia. Para o sul, Gondwana. Quase todas as massas de terra do hemisfério sul faziam parte de Gondwana. Temos os fósseis de samambaias para provar. E Gondwana também se partiu uns 130 milhões de anos atrás, pelo que se estima das rochas disponíveis para análise. O Oceano Atlântico pedia passagem. Ali, onde o que veio a ser o Brasil se separou do que viria a ser África. Ali já tinha uma bacia hidrográfica, um rio que corria para um oceano que seria um dia batizado de Pacífico. O Pacífico antes de ser o Pacífico, antes de ter esses contornos atuais. Existem moluscos e fósseis de animais e plantas, indicadores para olhos treinados. Uma história a ser lida em rochas, quilômetros distante do mar, nos caminhos que os rios ali já percorreram, fósseis contemporâneos dos dinossauros. E ali corria um grande rio, a bacia hídrica do rio Amazonas, que corria de leste para oeste, do centro de Gondwana para fora.
para a direção do pôr do sol. Quando os continentes foram se separando, o movimento de abertura do Oceano Atlântico fez o grande rio mudar de direção. A abertura do Atlântico foi empurrando a América do Sul para cima da placa oceânica pacífica, onde a placa oceânica mais pesada, densa, é forçada para baixo da placa continental, com seus cratões mais leves. Aí, uns 65 milhões de anos atrás, quando o Mesozoico se tornava Cenozoico, o movimento contínuo em direção ao pôr do sol enrugou uma parte da placa sul-americana e formou a Cordilheira dos Andes. Bem, é um processo longo e contínuo. Demorou muitos milhões de anos, mas uma cadeia de montanhas se formou. Durante essa transformação, o rio perdeu o caminho para o mar, para o seu antigo mar e destino pacífico. E o Atlântico ainda era um destino desconhecido, um caminho a ser aberto, sem saber chegar no mar. O aquífero deixou de escoar num rio e por um intervalo de tempo houve ali um lago tão grande que pode ser considerado um mar interno. O craton amazônico virou quase um fundo do mar, mas os Andes continuaram crescendo, cada vez mais altos, cada vez maiores, transformando planícies em planaltos e vice-versa, como pesos numa gangorra. E assim, o grande mar interno, o grande mar interior foi esvaziado. O lago achou um caminho para o mar. Entre voltas e reviravoltas, as curvas serpentinas, cortando a vegetação densa e úmida. O lago escoou para o mar, o novo mar, o novo oceano, o Atlântico. A grande erupção que separou os continentes é chamada
província magmática do Atlântico Central. Rochas vulcânicas dos dois lados do Atlântico tinham a mesma idade e a mesma composição. Uma improbabilidade acentuada que levou lentamente à conclusão de que foram expelidas na mesma erupção. Bem, não exatamente, mas sim o mesmo evento magmático, uma liberação de pressão e calor que mudou a face do planeta. Durma bem. Uma província magmática. Era uma vez a reunião contígua de todos os continentes existentes. Não a primeira, nem a segunda. Uma das mais recentes, por assim dizer. Aquela mais fácil de imaginar, olhando para os mapas disponíveis nos últimos 400 anos. A Pangeia, Pan de todo, e Geia de Gaia, a Terra, nosso pequeno mundo, da mitologia grega. Gaia era uma titã, a personificação da Terra e de todos os seus elementos. Muitos milhões de anos atrás, o continente de todos os continentes começou a se partir. Mas o tempo, na geologia, segue o seu próprio ritmo. Então, o processo demorou algumas dezenas de milhões de anos. Começou no Triássico Médio, uns 230 milhões de anos antes da Era Comum. O magma abaixo do supercontinente começou a acumular calor embaixo de uma área central da Pangeia. Talvez uma pluma do magma profundo. Talvez um acúmulo natural de calor dos movimentos de convecção do magma superficial, das beiradas para dentro, sem serem reabsorvidas, mas acumulando, criando um ponto frágil
onde o supercontinente começou a se partir. Foram-se quase 30 milhões de anos, aquecendo o centro do supercontinente, o centro da Pangeia, como uma panela de pressão, aumentando a temperatura pela pressão densa do peso dos continentes. 201 milhões de anos atrás, então, começaram as erupções, com 4 ciclos eruptivos distintos ao longo de 600 mil anos, criando formações de rochas vulcânicas e veios de pedras metamórficas que indicam como e a que vieram, por assim dizer. Os continentes se separaram devagar. Para o norte, Laurásia. Para o sul, Gondwana. Quase todas as massas de terra do hemisfério sul faziam parte de Gondwana. Temos os fósseis de samambaias para provar. E Gondwana também se partiu uns 130 milhões de anos atrás, pelo que se estima de rochas disponíveis para análise. O Oceano Atlântico pedia passagem. Ali onde o que veio a ser o Brasil se separou do que viria a ser África. Ali já tinha uma bacia hidrográfica, um rio que corria para um oceano que seria um dia batizado de Pacífico. O Pacífico antes de ser o Pacífico, antes de ter esses contornos atuais. Existem moluscos e fósseis de animais e plantas, indicadores para olhos treinados, uma história a ser lida em rochas, quilômetros distante do mar, nos caminhos que os rios dali já percorreram, fósseis contemporâneos dos dinossauros. E ali corria um grande rio, a bacia hídrica do rio Amazonas, e corria de leste para oeste, do centro de Gondwana para fora, para a direção do pôr do sol. Quando os continentes foram se separando, o movimento de abertura do Atlântico
fez o grande rio mudar de direção. A abertura do Atlântico foi empurrando a América do Sul para cima da placa oceânica pacífica, onde a placa oceânica mais pesada, mais densa, é forçada para baixo da placa continental mais leve. Aí, uns 65 milhões de anos atrás, quando o Mesozoico se tornava Cenozoico, o movimento contínuo em direção ao pôr do sol enrugou uma parte da placa sul-americana e formou a Cordilheira dos Andes. Bem, foi um processo longo e contínuo. Demorou muitos milhões de anos, mas uma cadeia de montanhas se formou. Durante essa transformação, o rio perdeu o caminho para o mar, para o seu antigo mar e destino pacífico, e o Atlântico, ele ainda era um destino desconhecido, um caminho a ser aberto, sem saber chegar no mar. O aquífero deixou de escoar num rio, e por um intervalo de tempo houve um lago tão grande que pode ser considerado um mar interno. O craton amazônico virou quase um fundo do mar, mas os Andes continuaram crescendo, cada vez mais altos, cada vez maiores, transformando planícies em planaltos e vice-versa, como pesos numa gangorra. E assim, o grande mar interno foi esvaziado. O lago achou um caminho para o mar. Entre voltas e reviravoltas, as curvas serpentinas cortando a vegetação densa e úmida. O lago escoou para o mar, o novo mar, o novo lar, o novo Oceano Atlântico. A grande erupção que separou os continentes é chamada Província Magmática do Atlântico Central. Rochas vulcânicas dos dois lados do Atlântico tinham a mesma idade e a mesma composição. Uma improbabilidade acentuada que levou lentamente
à conclusão de que foram expelidas da mesma erupção. Bem, não exatamente, mas sim um mesmo evento magmático, uma liberação de pressão e calor que mudou a face do planeta. Durma bem.